na questão da mediunidade, porque, além disso, né, não se poderia cobrar por algo que não era a produção do próprio médium. No caso, a comunicação, enfim, era de uma inteligência desencarnada. E para você não ser enganado, além disso, você poderia fazer análise, né, e ver, mas até por isso, Kardec diz que os fenômenos inteligentes serviam muito mais para comprovar, né, porque você pega, ainda mais hoje em dia com a tecnologia, qualquer um pode tentar fazer uma filmagem com inteligência artificial de algum fenômeno de efeito físico, mas um médium que nunca te conheceu e fala coisas do seu parente que você nunca disse, né? Isso aí tem um valor epistemológico muito maior do que só uma mesa levitar. O efeito inteligente tem um valor muito mais, um valor epistemológico muito mais do que simplesmente o movimento, né? E por isso, esse foi um dos motivos do porquê Kardec meio que abandonou depois, porque ele já tinha experimentado os fenômenos de efeito físico, né? E a comunicação inteligente através do fenômeno de efeito físico eram lentas, né? Imagina, uma batida A, duas batidas B, enfim, era lento. Então, como o fenômeno inteligente comprovava muito mais, ele se focou no fenômeno inteligente depois, né? Claro, para a gente, não é que o fenômeno físico não tenha utilidade, mas para Kardec, que já tinha visto, enfim, depois de um tempo não se tornou obsoleto, né? Ele se focou do fenômeno inteligente que era rápido, a psicografia, a psicofonia, enfim. Que aí não dá para fraudar algo que é impossível o médium saber, né? E aparece na carta sobre seu parente, né? Hoje em dia tem, através da internet, mecanismos, né, para procurar por nome, enfim, da pessoa, mas tem coisas que não dá para saber realmente, né? Algo pessoal que só você e só o seu parente sabia, uma conversa que vocês tiveram isoladamente, enfim. É isso, né? Eu vou só repetir aqui e lembrar o que já foi estudado anteriormente, que primeiro, né, os espíritos são seres inteligentes livres, têm o livre-arbítrio, a livre vontade. Esse é um ponto que nós não podemos deixar de lado, né? Então, se há manifestação, aqui o seu nome de efeitos físicos, por exemplo, aquele que estuda teoria, que conhece bem, é o primeiro ponto que ele vai considerar. Os espíritos não estão à disposição de qualquer pessoa, da pessoa, a hora que essa pessoa queira, né? E o fenômeno, para acontecer, precisa de condições especiais, né? Nós sabemos disso, para que ele ocorra. E Kardec, ele primou por isso na sociedade parisiense. Ele não aceitava qualquer um por simples curiosidade, porque ele sabia que a influência de pensamentos dos curiosos, dos zombadores, prejudicava o bom andamento para a prática da mediunidade de modo geral. Agora, né, quando a pessoa se depara com um fenômeno de efeito físico e que isso está acontecendo num ambiente aberto, a pessoa está cobrando, várias pessoas ali que estão se beneficiando daquilo ali, a gente tem que ter uma certa cautela. Porque, como foi dito, quem conhece a teoria sabe que o fenômeno precisa de condições especiais. Então, se está ocorrendo o fenômeno de qualquer maneira, primeiro tem que se averiguar se aquilo ali não tem... ninguém está usando da credulidade, né, da inocência das pessoas que estão ali assistindo. Esse é o ponto. E levar em consideração também, né, a dignidade das pessoas que estão, os médiuns, os assistentes, se realmente são pessoas dignas, né, é muito provável, sem o interesse, como já foi tratado aqui por trás, é muito improvável que haja uma fraude. Então, porque há pessoas que fraudam, não significa que o fenômeno não aconteça, desde que tome esses devidos cuidados aí. Passo para vocês aí, gente.
O Lauro falou bem, né, que a questão também da repetição, né? Repetir a hora que quiser, né? Isso pode ser um sinal de fraude também, porque os espíritos, como foi dito, não estão em nossos caprichos, não se testa os espíritos como se faz com experiências simples da física ou da química, né? E a questão do interesse, né? Por isso que eu no meu canal tenho feito bastante divulgação da evocação e das pessoas fazerem grupos familiares, porque o grupo familiar ele evita essa questão do interesse, porque não vai ter mais aqueles médiums, shows, né, estrelas. Você tem lá seu grupo particular que você faz a vocação, não tem mais o interesse nem material nem moral. E aí você vai ter, né, como Kardec fazia em grupos fechados, com um número reduzido para ter harmonia, né? E aí você vai ter a comprovação ali para você, né? Não, então, eu acho que o futuro da mediunidade prática vai ser nos grupos particulares, no retorno dos grupos particulares, e não mais nesses médiums estrelas que tinha antigamente, né? É isso aí. E há um equívoco por falta de estudo da obra de Kardec, sobre a questão da prova do espírito, a prova da existência do espírito, que as pessoas tanto buscam. Porque elas querem provar a existência do espírito, ou elas querem encontrar uma prova, e o próprio movimento espírita, na sua maioria, não entendeu que a melhor teoria sobre isso é a de Kardec. Por que as pessoas ficam tentando algo além ou diferente de Kardec? Porque elas imaginam determinadas formas de prova como sendo melhores do que aquilo que Kardec apresenta. E esse é um equívoco. Esse é um equívoco, porque a sacada, a inteligência de Kardec foi perceber o seguinte: primeiro, eu não consigo reproduzir o fenômeno espírita como eu reproduzo os fenômenos materiais em laboratório. Não consigo. Então, esse é o primeiro problema. Não adianta eu tentar se submeter à repetição do fenômeno espírita para provar ou estudar ele, como eu faço com os fenômenos materiais. E aí ele coloca o porquê disso. Primeiro, pela questão que o espírito tem vontade própria, enquanto a matéria não tem. Então, é um fenômeno que tem um elemento diferente, que é um elemento inteligente que tem vontade própria. O outro problema é a questão da mediunidade, que é um outro problema. Esse ainda é mais grave ainda, no sentido do que o movimento espírita não entendeu. A relação entre o espírito e o médium para o fenômeno acontecer não é um fenômeno simplesmente passivo ou um simples fenômeno material, como se o fluido que o médium doe fosse simplesmente uma matéria e não tivesse ali o componente da influência da inteligência do médium. E Kardec já percebeu, não há como separar o fluido do médium da inteligência do médium, que é um outro problema que nem o movimento espírita entendeu, porque não estudou direito o livro dos médiuns. E Kardec ele é tão inteligente que ele percebeu duas coisas. Aliás, percebeu várias, mas ele percebeu o seguinte: se eu tento transformar a prova do espírito em algo somente de um grupo seleto de pessoas que vão poder realizar as experiências em algum laboratório, pessoas com algum gabarito acadêmico, elas vão ter condições de realizar esse fenômeno. Kardec percebeu, primeiro, isso reduz o número de experiências, então eu tenho uma perda em número, porque eu restringo as pessoas que vão, digamos, provocar o fenômeno para comprová-lo e estudá-lo. Então, eu tenho uma perda em número, porque o número de intelectuais vai ser sempre menor do que todo mundo no mundo inteiro. Então, eu perco em número e eu perco em qualidade. Por que eu perco em qualidade? Porque por exemplo, se eu tento fazer esses fenômenos que hoje muitas pessoas ditas científicas tentam fazer para provar o espírito, que elas acabam nunca tendo certeza e nunca provando. Por quê? Porque elas estão usando os métodos errados. Porque se eu começo a tentar fazer, por exemplo, experiências em que eu pego um médium, aí eu ato o médium, acorrento o médium,
boto ele numa sala e peço para ele adivinhar a carta que tem no meu bolso,